desaparecimento de Lisanne Fromm e Chris Kremeris. O ano de 2014 foi marcado por uma tragédia nas belas paisagens do Panamá. Duas jovens mochileiras, Lisanne Fromm e Chris Kremeris, provenientes da Holanda, desapareceram em uma das famosas trilhas da cidade turística de Bocat. 5 meses depois do desaparecimento, apenas fragmentos de seus corpos foram encontrados nas cercanias de um rio. O que teria acontecido com as duas? Elas se perderam na floresta ou teriam sido vítimas de um crime brutal? Depois de tantos anos, o fato continua sendo muito discutido em fóruns sobre true crime. Trata-se de um grande mistério cheio de desdobramentos estranhos. O Panamá é um conhecido destino de viagens da América Central. O turismo é uma fonte de renda muito importante para o país, mas por trás de paisagens tão bonitas, existem vários casos de desaparecimento e violência contra turistas. Em 2009, Alex Humphrey, um mochileiro inglês de 29 anos, desapareceu sem deixar vestígios na província de Chiriquí. Alex deixou o hotel onde estava hospedado e tinha planos de conhecer o balneário da Cachoeira Majagua. Ele nunca retornou desse passeio. Catherine Joanette, uma estudante de 23 anos, foi assassinada em 2017. A jovem fazia uma trilha na cidade litorânea de Bocas del Toro. Uma mochileira alemã se perdeu durante uma trilha na cidade de Santa Fé, na província de Varaguas, em 2017. A jovem foi encontrada pela SINAPROC, a Defesa Civil Panamenha. Ao invés de ser levada em segurança para o hospital, a turista foi presa e violentada sexualmente pelos membros da busca e teve seus pertences roubados. Ela conseguiu fugir do cativeiro e buscar ajuda. Qual seria o seu destino se não tivesse conseguido escapar? Em 2014, na mesma cidade, as duas jovens holandesas sumiram sem deixar pistas. Lisanne Fromm e Chris Kremeris nasceram em Amersfoort, Holanda. Tinham 22 e 21 anos, respectivamente. As jovens trabalhavam juntas e decidiram fazer uma viagem para o Panamá, onde trabalhariam como voluntárias. No dia 15 de março de 2014, as duas voaram da Holanda diretamente para Costa Rica. Chegando na capital do país, a dupla viajou para Bocas del Toro, localidade panamenha, conhecida como Caribe do Panamá. As duas haviam acabado de se formar na universidade. Lisanne estudou psicologia, Chris era formada em educação sociocultural. Seu plano era estudar história quando retornasse de sua aventura panamenha. Chegando a Boca del Toro, as jovens aproveitaram muito a cidade, tiveram aulas de espanhol, curtiram a praia, fizeram amigos. Elas passaram 2 semanas em Bocas e terminariam sua viagem em Bocat, uma cidade que fica na província vizinha, Chiriquí. Lá, elas trabalhariam como voluntárias, ensinando inglês para crianças. As jovens chegaram a comprar brinquedos e presentes na Holanda para os futuros alunos. Seus amigos e suas famílias doaram dinheiro para ajudá-las. Elas saíram do litoral panamenho com tudo acertado. Ficariam em uma casa de família e começariam a dar aulas na segunda-feira. Quando a dupla chegou em Bocat e foram até a escola onde seriam voluntárias, misteriosamente, ninguém sabia nada sobre elas. Dessa maneira, elas só conseguiriam começar seu voluntariado na próxima semana e teriam 7 dias livres na cidade. Isso foi muito frustrante para as jovens, pois tinham tudo programado. Lisanne mandou uma mensagem para os seus pais, dizendo o quanto estava decepcionada por não iniciar as aulas naquela semana. Elas receberam um e-mail da escola 3 dias antes de se apresentarem em Bocat, dizendo que estava tudo certo. E do nada, chegando lá, não havia nada para elas? Esse é o primeiro ponto que eu acho muito estranho em toda a história. Segundo Miriam, a proprietária da casa onde as meninas se hospedaram, por causa desse tempo livre, elas resolveram desbravar a cidade. Lisanne estava sentindo dor de garganta no dia 30 de março. Mesmo assim, elas decidiram fazer um passeio. Elas haviam planejado subir o vulcão Baru e conheceram a fazenda de morangos no sábado, passeio organizado pelo guia Feliciano. Segundo dos pais das meninas, elas não tinham mais nada agendado naquela semana. Lisanne e Chris, por alguma razão, decidiram explorar sozinhas uma área da cidade, a trilha El Pianista. Chris chegou a mandar um SMS para o seu namorado, falando sobre o assunto. Um taxista teria levado as duas
mochileiras até a região. Ele as apanhou na escola Spanish by the River, onde elas estavam checando informações no computador sobre o local. Ele disse que deixou as duas garotas na trilha às 13h40. Porém, o relógio da câmera dizia o contrário, que o passeio teria começado às 11 horas da manhã. Elas levavam consigo uma mochila com a máquina fotográfica, um dos passaportes, dinheiro, celulares, um pouco de comida e uma garrafa de água. As meninas teriam sido advertidas por moradores do começo da trilha para que não subissem sozinhas. E o motivo é muito simples. Alguns casos de roubo estavam acontecendo na região. A El Pianista também é muito usada por traficantes, já que é uma ligação direta com a província de Bocas del Toro. Elas seguiram e teriam levado o cachorro de nome Azul, pertencente aos donos do restaurante, que fica no começo do sendeiro. O animal costumava acompanhar os visitantes na longa caminhada. Azul voltou para o estabelecimento, porém, as meninas nunca mais foram vistas. A máquina fotográfica, a qual foi encontrada 3 meses depois, mostrava que as duas garotas alcançaram o topo da trilha chamado Mirador. Além disso, outras fotos indicam que, ao invés de retomar, elas resolveram continuar, seguindo pela área da divisa continental, localizada na região de Alto Romero, algo que não é indicado pelos locais, por se tratar de uma mata mais densa. Provavelmente teriam se perdido ou acreditaram que, seguindo a trilha, estariam de volta em Boquete. Quando os celulares das jovens foram recuperados, foram encontradas ligações para o número de emergência holandês, indicando que algo aconteceu. A primeira ligação ocorreu às 4 horas da tarde. Miriam, a dona da casa, percebeu que as duas jovens não haviam chegado, mas achou que elas haviam ido para outro lugar, algo que seria comum entre os jovens que hospedava. No outro dia, pela manhã, o guia Feliciano apareceu na escola às 8 horas da manhã, afirmando que estava lá para levar as duas jovens para um passeio. Como elas não apareceram, uma das empregadas da escola, Eileen, ligou para Miriam. Ela disse que eles deveriam ir até a residência, indicando o lugar de uma chave reserva. Eles foram até lá, abriram um quarto e perceberam que ninguém havia dormido nas camas. Eles ficaram por cerca de meia hora no dormitório das garotas. Feliciano, por alguma razão, deixou um de seus cartões profissionais no local. Ao invés de irem para a polícia ou ligar para Miriam falando sobre o desaparecimento das jovens, o guia e a funcionária da escola foram para a fazenda de Morangos, propriedade de Feliciano. Eles só iriam até a polícia às 19 horas. Antes disso, Eileen e Feliciano foram ao quarto das garotas pelo menos mais uma vez. Mesmo com a urgência de serem encontradas, a Defesa Civil do Panamá, o SINAPROC, só começou as buscas a pé no dia 4 de abril e pediram que ninguém fosse até a trilha nesse período de espera. O guia Feliciano, porém, contrariando as autoridades, partiu em uma busca pelas meninas na trilha no dia 2 de abril. Segundo ele, nada foi encontrado. Mesmo usando helicópteros e com o pessoal no solo, a Defesa Civil panamenha não encontrou nenhum sinal das holandesas. 10 semanas depois, uma indígena da região de Alto Romero, localidade que fica localizada a cerca de 18 quilômetros da região onde elas desapareceram, encontrou a mochila das garotas. Dentro dela estavam os sutiãs das jovens, a máquina fotográfica, dinheiro, os celulares, uma garrafa e os óculos de sol das duas. Mesmo depois de uma temporada de chuvas intensas e estando no leito de um rio, a mochila das garotas estava seca. A indígena teria dado a bolsa para o guia Feliciano, o qual tem uma fazenda de morangos nas cercanias. Foram encontradas 34 digitais diferentes na sacola e nos objetos, mas a polícia do Panamá não as investigou com muito afinco por alguma razão. 3 digitais diferentes foram encontradas na câmera e nos celulares. Bitzaida Pitt, a chefe de investigação, também não teria pesquisado sobre as amostras botânicas e de solo recolhidas na bolsa. A mochila foi encontrada no rio Xanginola, cuja foz é um grande lago de uma hidrelétrica. No dia 9 de julho de 2014, um grupo de policiais, com a ajuda de índios e dos guias, encontraram na mesma região da mochila fragmentos de ossos e o sapato de uma das meninas, Lisane. Pedaços do pé ainda estavam dentro do calçado. Os ossos ainda continham carne e pele e estavam bem preservados. O tênis foi encontrado pelo guia Feliciano e estava quase embaixo de uma árvore. Segundo a análise dos
pelos médicos forenses, não havia nenhum sinal de sangue. O guia Laureano também encontrou os shorts jeans de uma das garotas em uma pedra do rio. O grupo também achou um pedaço de osso pélvico e uma costela. Depois de análises, os médicos legistas não conseguiram concluir a causa da morte das meninas. Não havia sinais de cortes ou marcas de animais. Os ossos, porém, possuíam traços de cal. Isso explicaria o porquê de estarem tão brancos. A impressão era de que os fragmentos ficaram expostos ao sol por muito tempo. Na região, os agricultores usam muito óxido de cálcio em suas plantações, mas vale lembrar que o produto também é usado por criminosos que desejam que algum corpo entre em estado de decomposição mais rápido. Mas a cereja do bolo ainda chegaria, deixando o caso ainda mais estranho. Uma bola de pele foi encontrada na região em agosto de 2014. Depois de exames de DNA, foi constatado que pertencia a uma das meninas. A pele, após 5 meses do desaparecimento das jovens, estava em um estágio inicial de decomposição. Os médicos legistas afirmaram na época que o material foi entregue pela responsável do caso e não havia nenhuma identificação de onde ele fora descoberto. O formato também era interessante, não era algo natural. O pedaço de epiderme foi manuseado por alguém. Isso é uma situação muito estranha. Como o pedaço de pele esteve exposto ao calor de uma floresta tropical por 5 meses e estava tão conservado? Segundo a investigação panamenha, as jovens teriam sofrido um acidente na primeira ponte Macaco que tentaram atravessar. Entre o mirador e a localidade onde os restos mortais das jovens foram encontrados, existem várias pontes Macaco, as quais são construídas com 3 cordas. Atravessá-las é realmente perigoso. Muitos indígenas que vivem na região já perderam a vida na travessia. Depois do acidente, as meninas teriam padecido no rio e seus restos mortais foram arrastados, chegando até a localidade de Alto Romero. O investigador privado José Mosqueira trabalhou no caso e não acredita nessa resolução. Em entrevista para a TV Panamenha, o detetive disse que células criminosas atuam na província de Chiriquí, cometendo uma série de crimes. Segundo ele, o governo panamenho perdeu uma oportunidade de capturá-los. Boquete, apesar de ser uma cidade turística e parecer um local pacato, possui uma grande atividade de tráfico de drogas. A trilha El Pianista, encravada na cordilheira de Talamanca, apesar de ser um ponto turístico muito procurado, é bastante usada para o contrabando de entorpecentes. Ela liga 2 províncias, Chiriquí e Bocas del Toro. Além disso, na ocasião do sumiço das jovens, uma gangue local levava terror para o município. Tratava-se de Los Niños de la Quinta, o Los ND5. Outras incongruências no caso também demonstram a existência de uma terceira parte, responsável pelo desaparecimento das duas. A análise dos celulares demonstra que elas fizeram a primeira tentativa de ligação para o número de emergência às 16h39. A região após o mirador, porém, não possui sinal de celular. A segunda tentativa foi realizada às 16h49. Os 2 celulares foram desligados e 14 horas depois houve novas tentativas. Agora, além de discarem o número de emergência holandês, as jovens passaram a ligar para o 911, usado no Panamá. Elas alternavam entre os 2 celulares. No dia 2, elas fizeram 4 tentativas. A primeira foi feita às 6h58, a última foi feita às 13h56. Nesse dia, elas quase conseguiram completar a ligação. Mais tentativas foram feitas no dia 5, quando a bateria do telefone Samsung de Lisane finalmente acabou. A bateria do celular de Chris, um iPhone, durou até o dia 11. Aqui entra uma questão importante. Segundo a análise feita pela polícia do Panamá e da Holanda, ambos os celulares estavam com apenas 50% de carga no dia 1. Além disso, entre os dias 7 e 10, tentaram acessar o celular de Chris por 77 vezes. Sabe-se que, para efetuar ligações de emergência, não é necessário possuir a senha do celular. A última tentativa foi feita no dia 11, quando o celular finalmente perdeu toda a bateria. É notório que outra pessoa estava tentando acessar o telefone. Foram encontradas 3 digitais diferentes em ambos os celulares. A câmera fotográfica das jovens também
mostrou e elas tiraram algumas fotos na trilha. Elas iam até o número 508. Depois, elas pulavam diretamente para as 90 fotos noturnas, as quais foram tiradas na madrugada do dia 8, entre 1 e 4 horas da manhã. A primeira delas era o número 510. O que é interessante é que, para o tipo de câmera usada pelas garotas, uma Canon PowerShot SX270 HS, caso elas tivessem deletado propositalmente essa fotografia, a foto seguinte seria a 509. E se algo for deletado pela câmera, ainda é possível recuperar essa foto. Mas, caso o registro seja deletado do cartão usando um computador, ele não pode ser recuperado. E foi o que aconteceu. A perícia não conseguiu obter a foto. Ela é o link entre os últimos registros feitos pelas meninas no dia 1 e as fotos sinistras do dia 8. As fotografias noturnas são bem variadas e quase indecifráveis. Algumas mostravam uma rocha onde as meninas tentaram sinalizar com pedaços de galhos e sacolas plásticas a localização. Talvez tenham deixado algo para os membros da Sinaproc encontrá-las, já que elas devem ter ouvido o barulho dos helicópteros que faziam as buscas. Havia também uma espécie de espelho feito com uma lata de batatas Pringles, o qual acredita-se que foi colocado na rocha para que, quando fosse tocado pelo sol, refletisse para as aeronaves. Nenhum desses elementos foi encontrado pelas equipes de busca nem pelos guias. Para eles, não havia sinal nenhum de que as meninas continuavam naquela região. Entre as fotos noturnas também havia uma foto de Chris com seu cabelo em close. O registro divide opiniões. Algumas pessoas acreditam ver sangue na cabeça da jovem. As 90 fotos noturnas podem ter sido uma tentativa de chamar a atenção de alguém, já que em quase toda a região das trilhas El Pianista Culebra existem fazendas e povos indígenas, ou simplesmente fugir da escuridão total da floresta. A mata fechada impede que qualquer tipo de luz adentre. As pessoas que tiveram a experiência de estar na região à noite afirmam que a sensação é aterrorizante. Você não consegue enxergar e ainda há o som dos animais. Além da estranheza das fotos, é interessante concluir que, seguindo a linha de raciocínio do governo panamenho, elas estavam perdidas e completamente sozinhas. Se elas podiam tirar fotos, com certeza teriam a disponibilidade de filmar algo, e elas não deixaram nenhum registro. Normalmente, pessoas em situação de perigo filmariam alguma coisa. Não haviam mensagens nos celulares também. Por causa disso, muita gente conclui que as 90 fotos tiradas no dia 8 não foram feitas por elas. As 77 tentativas de acessar o celular de Chris também são muito importantes nessa análise. Os resultados da análise de fragmentos ósseos e de epiderme encontrada também precisam ser olhados com atenção. Ao todo, 33 pedaços de ossos foram encontrados na região do rio. A maioria deles pertencia ao pé de Lisane. Essa região fica a alguns quilômetros da Ponte Macaco, onde elas supostamente teriam caído. As rochas do rio seriam o local onde as meninas tiraram as últimas fotos. Porém, algo chama a atenção. Nenhum dos resquícios ósseos foi encontrado na água. Estavam todos próximos das margens do rio. Um pedaço de pelvis de Chris também foi encontrada. Os médicos forenses que analisaram o material genético perceberam algo estranho. Enquanto os ossos de Lisane estavam com nível de deterioração normal, os ossos de Chris estavam brancos. Isso só teria acontecido se eles fossem expostos por um longo período ao sol. Isso poderia levar anos para acontecer. Checando mais profundamente, eles observaram que haviam resquícios de cal em sua superfície. Os especialistas da Holanda analisaram amostras do solo da região onde os fragmentos foram encontrados e a substância não faz parte da composição. Porém, ela é usada em fazendas de café da região. Criminosos também costumam usar esse tipo de produto para se livrar de corpos. Essa poderia ser a explicação para a situação do pé de Lisane, que tinha um corte perfeito e que não foi causado por um objeto pontiagudo ou um animal. Se o seu corpo tivesse sido colocado no cal, os membros se desprenderiam com facilidade. O jornal local La Estrela de Panamá noticiou, abre aspas, de acordo com médicos legistas consultados por este jornal, os restos mortais deveriam ter sido submetidos a uma análise
análise de detecção de fluidos. A promotoria parece ter pulado essas etapas. Betsaida Pitt, promotora responsável pelo caso, também evitou fazer teste de DNA com o que foi encontrado no sapato. No entanto, os investigadores relacionaram a bota às jovens por se tratar de um sapato de marca holandesa Wildebeest. A bota azul devia ter pertencido a Chris Kremeris, pelo que a acusação pensa. Foi encontrado pelos moradores Angel Palacio e Guia F, de acordo com notícias da imprensa. Embora não haja nenhuma prova científica de que o sapato pertencia a Chris, ele foi adicionado à evidência do caso. Fecha aspas. No dia 2 de agosto, as buscas encontraram novos pedaços de ossos. Os fragmentos teriam sido encontrados junto de outros pedaços de esqueleto, os quais pertenciam a uma criança e uma idosa. O fêmur de Lizane também foi encontrado nessa oportunidade. Todos os ossos da perna esquerda de Lizane foram descobertos. O mais estranho de tudo isso é: vários ossos estão na mesma região, pertencendo também a outras pessoas, e isso não é investigado? Nesse dia também foi encontrada uma bola de pele que estava nos primeiros estágios de decomposição. Como, em uma região tão quente que passava por um longo período de chuvas, um pedaço de epiderme pôde ter sido encontrado dessa maneira. Os médicos chegaram a afirmar que, para isso acontecer, o corpo deveria ter sido mantido em algum lugar fresco e escuro. Eu achei bastante curioso isso. O formato da bola de pele também não era algo natural. Aquilo tinha sido manuseado por alguém. Quem entregou a evidência para os laboratórios foi a oficial de justiça Betsaida Pitt. Os médicos estranharam que o material não possuía nenhuma informação de onde havia sido encontrado. Abre aspas. Se partirmos do pressuposto de que as meninas morreram na primeira semana de abril, hoje, 5 meses após o evento, as larvas não deveriam estar presentes. São de aspecto esbranquiçado e medem cerca de 1,5 centímetros. Eles não chegam a uma dúzia. Eles são os primeiros devoradores do cadáver. Isso indica ao legista que o corpo permanece ou permaneceu em um espaço úmido à sombra em baixas temperaturas. Outro ponto importante: o rio Culebra, onde os restos mortais foram encontrados, não teria força suficiente para carregar um corpo por muitos quilômetros, nem de fragmentar os ossos daquela maneira. Abre aspas. O diretor da Colorado Wilderness Medicine School, Carl Weil, que também é um ex-supervisor do laboratório de cadáveres, pesquisou o caso e afirmou que a maioria das vítimas de afogamento ou que caem em corredeiras geralmente são encontradas inteiras rio abaixo. Alguns nem chegam tão longe e ficam presas entre pedras ou arbustos, etc., ao longo da água, às vezes ficando inteiros lá até mais de 1 ano depois. Também é quase impossível que isso aconteça em menos de 2 meses, que é a quantidade de tempo que levou para encontrar os restos mortais de Chris e Lizane. Ele também comentou sobre os ossos de Chris serem encontrados completamente nus e declarou: após 2 meses, o osso não deve estar descoberto, mas ainda coberto com uma quantidade significativa de carne, a menos que haja intervenção humana. Fecha aspas, registrou o blog Coldcast. É preciso dizer que a trilha encravada na cordilheira de Talamanca parece ser uma região bem sinalizada. Depois do crime, uma placa indica o fim da trilha no mirador. Especialistas advertem que para seguir adiante, você precisa de um guia, mas só existe um caminho. Se elas estavam perdidas, mesmo depois da divisa continental, seguindo o raciocínio dos investigadores panamenhos, por que ao invés de retornarem pela mesma trilha, elas continuaram em frente? Isso não faz sentido nenhum. Outro ponto importante: como não encontraram ninguém em todos esses dias, sendo que a região possui aldeia indígena e outros moradores? Como a Sinaproc e os guias que fizeram as buscas disseram, nenhum sinal das meninas foi encontrado na região. Se elas estivessem mesmo na trilha ou nas cercanias, possivelmente teriam sido encontradas, mas elas basicamente tinham evaporado. No dia 10 de abril, porém, um grupo de voluntários encontrou possíveis rastros das 2 meninas, uma sacola com embalagens e alimentos, a qual continha alguns fios de cabelo que pareciam ser de Chris, e uma palmilha. Isso estava localizado a 1h30 do mirador, dentro da mata. Um jornalista holandês que estava presente no grupo avisou para os membros da Sinaproc sobre o que teriam encontrado. Através de análises, ficou constatado que essa
sacola plástica estaria na localidade de Alto Kiel, onde o guia F tem um rancho. Essa região fica entre a trilha das Cachoeiras Escondidas e a El Pianista. É conhecido pelo nome de La Pandura. Esse achado é muito importante, pois mostra que as buscas do SINAPROC foram mantidas em pontos muito restritos. Dessa maneira, seria impossível encontrar as meninas, tanto que, caso elas estivessem perdidas de fato dentro da floresta, nunca seriam encontradas. A região onde seus restos mortais foram localizados está a 8 quilômetros do mirador. Era evidente que eles ficaram concentrados nas trilhas e deveriam ter procurado mais no interior da floresta, já que a crença era de que elas estavam perdidas. A palmilha encontrada e os pacotes de alimento passaram por análise, mas alguma autoridade simplesmente perdeu os resultados. Na região de La Pandura também fica outra trilha, a Sendero Los Quetzales. 2 jovens franceses estavam fazendo a trilha na região no dia 5 de abril. Um morador da região advertiu a dupla e disse ter ouvido gritos de 2 meninas vindos da floresta no dia anterior, além de um barulho muito forte. Então ele viu 3 homens saindo da trilha. Se esses pertences eram mesmo das meninas, fica a pergunta: teriam elas encontrado alguém no meio do caminho enquanto procuravam pelas cachoeiras perdidas, ou elas foram em direção de Alto Kiel, obrigadas por alguém? Outra pergunta paira no ar: como não haviam outros sinais das meninas na trilha durante as buscas? Com tanta gente envolvida em encontrá-las, teriam sido elas mantidas em cárcere privado? Vale lembrar também do caso da turista alemã que se perdeu em Santa Fé, em outra província panamenha. 3 homens do grupo de busca mantiveram a jovem em cativeiro e ela foi abusada sexualmente. Outra hipótese é que elas teriam encontrado membros da gangue dos 5 no caminho. Existem muitas casas abandonadas na região. As 2 meninas perdidas, em um estado vulnerável, com um espanhol muito básico, seriam presas fáceis, principalmente depois de vários dias na mata. O desaparecimento das meninas foi reportado pelo guia F, conhecido pelo seu trabalho na região. Ele teria encontrado as meninas na segunda-feira, oferecendo um passeio na trilha El Pianista. No pacote, elas fariam a caminhada e pernoitariam em um rancho do guia, em Alto Kiel, o qual fica a uma distância de 1h30 de caminhada da El Pianista. As meninas teriam declinado e foram sozinhas fazer a trilha na terça-feira. No dia 2, F foi até a escola, pois teria sido contratado pelas meninas para levá-las na trilha El Pianista. Se elas contrataram o guia, por que teriam ido sozinhas no dia anterior? Segundo um dos pais das garotas, elas não tinham marcado nada com F naquele dia, somente no sábado, quando visitariam o vulcão Baru e a fazenda de morangos, localizada em Alto Romero. Ilin, um alemã que trabalhava na escola de idiomas, ligou para Miriam, a dona da casa onde as meninas estavam hospedadas. Ela notou que as jovens não teriam voltado e disse onde ficava a chave reserva para entrar no quarto da dupla. Ilin e F foram até lá, sozinhos, e ficaram por 30 minutos. Por alguma razão, F deixou junto aos pertences das meninas um cartão de visitas. Eles teriam saído dali e ido para a fazenda de morangos de F em Alto Romero, que fica na região de onde os restos mortais e a mochila das garotas foram encontrados. Eles teriam voltado para o quarto das meninas e às 19h30 foram até a polícia e o SINAPROC. Eles disseram para os 2 que seria preciso esperar 72 horas e que ninguém fosse procurar por elas. F, por outro lado, procurou por elas no dia 3. Mas esse não é o único envolvimento de F no caso. A mochila das garotas foi entregue por ele para a polícia. Os indígenas que descobriram a bolsa seriam funcionários dele. Além disso, a mulher que encontrou a mochila disse que havia passado pela região no dia anterior e não havia nada lá. A partir desse momento, começaram as buscas na região, constatando que as meninas haviam morrido. Em uma de suas entrevistas, o guia F disse que já havia sido constado a morte das meninas e que todos deveriam seguir a vida. O guia P afirmou ter visto as meninas na trilha. Quando questionado novamente,
disse não ter certeza que eram elas. Só que existe um detalhe: como ele não saberia? Ele foi o motorista do transfer das meninas de Bocas del Toro até Boquete. Alguns dias depois do sumiço das meninas, P postou em seu Facebook algumas fotos do mirador. O que chama a atenção é que elas possuem as mesmas condições climáticas das fotos das meninas. Outro ponto curioso: P é conhecido por fazer um sinal de joinha em suas fotos. No mirador, as meninas fizeram uma foto dessa maneira. Elas não fizeram tal sinal em nenhuma das outras fotos. Outro ponto que se alega é o fato de que algumas meninas que visitaram a trilha com o guia estavam vestindo uma blusa muito parecida com a de Lisane, a qual nunca foi encontrada. Além disso, algum tempo depois, o guia publicou uma série de fotos no seu Facebook mostrando localizações onde poderiam ter sido fotografadas as 90 fotos. Ilen, a alemã que acompanhou F na fazenda e nas buscas pelas meninas, saiu da cidade de Boquete poucos dias depois do desaparecimento das jovens. Em entrevista que concedeu na Alemanha, ela sempre foi extremamente vaga. Ela teria visto algo? Ela sabe de alguma coisa? Só é bastante estranho que uma pessoa que tinha acabado de chegar em Boquete peça transferência para a cidade do Panamá com tanta velocidade, poucos dias depois do sumiço das duas. Ela parecia assustada. Outra teoria levantada é sobre a participação da gangue Los Niños de la Quinta na morte das meninas. O filho do guia F seria um integrante do grupo e teria falado sobre as meninas no dia anterior para um morador de Boquete. Surgiu uma foto na internet onde Osman, um jovem que fazia parte da gangue, toma banho de rio com duas meninas. A foto foi tirada por um terceiro, mas a qualidade é muito ruim. Ela teria sido tirada na região da Caldeira, uma região de águas quentes da cidade. As meninas mantinham diários e não houve nenhuma menção sobre terem estado no local. Se formos por essa direção, provavelmente essa foto foi tirada no dia em que as duas desapareceram, e isso explicaria a razão dos sutiãs de ambas estarem dentro da mochila. 5 dias depois do desaparecimento das meninas, Osman morreu afogado em circunstâncias misteriosas. Seu celular foi recolhido pela polícia após sua morte e nunca foi entregue para sua família. O taxista que levou as meninas para a trilha também foi encontrado morto pouco tempo depois. Ele também teria sido vítima de afogamento. O problema é que ele foi encontrado em uma parte rasa, onde seria impossível tal fato acontecer. O outro jovem, José Manuel Murgas, que estava na foto de Osman com as meninas, um ano depois do desaparecimento das jovens, foi morto vítima de atropelamento. O filho dos donos do restaurante no começo da trilha também pertenceria à gangue. Esse tópico é importante. As meninas podem ter sido realmente mortas por pessoas da região. Elas eram muito bonitas e estavam chamando a atenção das pessoas. No táxi que supostamente pegaram para a trilha El Pianista, haviam mais 2 pessoas. Elas desceram antes. Provavelmente essas pessoas ouviram para onde as meninas estariam indo. E se eles tivessem ido atrás das meninas depois? Em entrevistas, moradores estrangeiros destacam que a população sabe mais detalhes sobre o caso e um possível envolvimento de locais, mas tem medo de dar informações sobre o caso ou apontar alguém. Eles têm medo das consequências.